Meus queridos amigos, depois do MBL News de ontem, muita gente pediu, me mandou mensagem no Instagram, mandou comentários falando: Renan, eu gostaria que você comentasse o que há de estranho no ar. Há muita confusão no ar, há muitos elementos estranhos que demonstram que não há exatamente um clima de estabilidade. Deveria ser um ano de estabilidade, mas não há. Então esse aqui é um vídeo muito sério. Eu vou trazer 10 elementos aqui que demonstram que há sim razões pra gente se preocupar com a situação política do Brasil, mas não vou fazer um julgamento. Até porque todo julgamento em cima de um momento de crise, ele é aproveitado por gente oportunista, vagabunda, pra querer atacar, não a mim, mas o MBL e outras pessoas que tentam fazer uma leitura. Eu vou trazer os elementos com provas, links aqui, pra que você faça o seu julgamento. E joga um desafio pra você. Como o público do MBL é seleto, a gente limpou, não tem retardado no canal, você que é uma pessoa inteligente, tire seu próprio julgamento e mande aqui nos comentários pra gente o que você achou. O que você... não, puta, é verdade, tô preocupado. Quais conclusões você tira? A gente quer saber, até pra gente poder se posicionar junto também, tá ok? Então eu vou trazer essas 10 razões para se preocupar. Razão número 1. Caos por conta das greves policiais. A greve policial que tá rolando no Ceará, ela não é uma novidade no Brasil, houve uma greve no Espírito Santo, mas é uma greve que ganhou contornos quase bizarros, tragicômicos, com o Cid Gomes indo de retroescavadeira pra cima dos policiais ali. Policiais que não estavam bonitinhos ali numa boa, né? Teve policial que atirou fogo no carro de uma mulher que fez críticas à greve dos policiais ali no Ceará, teve policial rodando ali Fortaleza, mandando os comerciantes fecharem seus negócios. Aí você tem uma crise similar em Minas Gerais, onde o governador Romeu Zema, para evitar problemas similares, já manda um projeto aumentando em 40% o salário dos policiais. Aí você tem essa mesma crise indo para Paraíba, num momento muito estranho. O que há por trás, vamos dizer assim, desta crise em diversos estados, em diversas unidades da federação? E por que este clima de incêndio vem ganhando corpo em locais tão diferentes? 2. A militarização do Planalto. Muita gente estava comemorando, né, analistas, gente séria. Não, olha só, a turma olavista, os maluquinhos, eles saíram, foram afastados ali do Planalto e entraram agora generais, vão trazer estabilidade, cabeça branca, senioridade. Mas não foi isso que aconteceu. No mesmo momento que os militares começaram a entrar, você teve uma declaração do general Heleno, que eu vou comentar depois, que botou fogo no game. Mas o que me parece é que o Bolsonaro, ao colocar militares, ao militarizar o poder executivo, ele tá dando um recado claro: não venham brincar comigo. Este é um recado estranho. E aí muita gente falou: mas e os maluquinhos olavistas? Alguém acha aqui que o discurso olavista perdeu força, ou que os generais não estão ecoando esse discurso? Avalie. 3. General Heleno declarando que o Congresso tá achacando, tá indo pra cima do executivo. Veja só, o general Heleno, numa live do presidente da República, ele declara algo que é grave. Ele está falando: o legislativo está vindo para cima do poder executivo para obter cargos, emendas, nacos do orçamento, né? Em troca de, vamos dizer assim, o governo conseguir passar no Congresso uma reforma administrativa, algo A, B ou C, que eventualmente interessa ao governo, né? Que há esta relação tempestuosa entre executivo e legislativo, isso desde que o Brasil é Brasil, e na verdade isso é comum em democracias, com maior ou menor grau, dependendo do grau de civilidade dessas democracias. A democracia brasileira não é muito civilizada e não dá para esperar do centrão, vamos dizer assim, grandes contornos republicanos na hora de pedir nacos do orçamento. Mas também é preocupante ver um general, né, um general como o general Heleno, falando isso publicamente, o que demonstra que vem crise aí. 4. Declaração vazada do Heleno. Pois é, Heleno tá com tudo. Vazou uma declaração dele, saiu no Globo, onde ele fala que o presidente da República, por conta desse achaque do Congresso ao Executivo, deveria colocar o povo na rua em manifestações contra o Congresso, né? Isso acendeu o alerta em todo mundo. Como assim o presidente convocar manifestações? Esse é um debate que nós já tivemos muito aqui, vocês já sabem a nossa opinião, não vou me estender sobre isso. Mas algumas coisas que eu acho que são importantes levantadas. Na época da manifestação do dia 26, também vazou uma declaração do Bolsonaro via WhatsApp, falando que havia um grande esquema ali para sufocar o executivo, e está havendo algo similar vindo desta vez de um general. Novamente, crise envolvendo generais, poder executivo com o Congresso. 5. Convocações de manifestações com teor governista. Pois é, logo em seguida a declaração do general Heleno, grupos ligados ao presidente da República, grupos bolsonaristas, pode falar bem, convocaram uma manifestação cujo tema, né, cuja pauta é
defender o governo Bolsonaro, uma manifestação de apoio ao presidente da República. Então você tem uma cadeia lógica, onde você tem um general falando que há um achaque contra o Poder Executivo, logo em seguida você tem um general falando que o povo deveria ir às ruas sob convocação do presidente da República contra o Congresso, e aí você tem uma convocação atendendo a esse pedido. 6. Declaração preocupante de Olavo de Carvalho. Olha só, pessoal, todo mundo sabe que o Olavo de Carvalho é o principal guru da ala ideológica do governo, dos filhos do presidente da República e dos estrategistas do presidente da República, que inclui o próprio general Heleno, ainda que haja uma briga entre generais, entre exército e essa ala dele. O Olavo falou o seguinte: ou se articula a união do presidente com o povo e as forças armadas, e aqui note-se, o Olavo sempre foi contra as forças armadas, coloca ela no polo, vamos dizer, bacana, no polo transformador. Ou a nação inteira, que estava quase se libertando, voltará a ser escrava de grupos criminosos autodenominados, cinicamente, instituições democráticas. É basicamente o mesmo Olavo desde 2014, que prega que não devemos defender as instituições democráticas, não devemos qualificá-las, devemos sim combatê-las porque elas são uma cleptocracia instalada lá. E aí ele fala que se o povo se unir com o governo e com as forças armadas, ele poderá enfrentar essa gangue das instituições democráticas. Faça aí seu julgamento. 7. Perfis bolsonaristas falando em atacar o Congresso. Pois é, pessoal, eu não vou falar sobre isso, só olha esses prints aí. 8. Juristas e imprensa falando impeachment. Olha só, sendo bem direto, nós fizemos um vídeo aqui falando que o Miguel Reale queria, vamos dizer assim, dizer que era natural pedir o impeachment do Bolsonaro por conta das declarações dele sobre a jornalista Patrícia Campos Melo, tá? E a gente achou aquilo bem descabido, e é bem descabido. Mas, some isso à capa da Isto É, que está tratando do impeachment do Bolsonaro, e nós sentimos a ideia da naturalização do impeachment do presidente. A causa, obviamente, não deveria ser essa, né? Então, talvez venha algo por aí, não sei. O que eu sei é que este tipo de declaração, né, repetida, de forma repetida o tempo todo, soa como a sinalização de algo que virá. 9. Desespero com o caso Adriano. Veja só, a família Bolsonaro não precisava se pronunciar nenhuma vez sobre o caso Adriano. Sim, em tese, as investigações sobre a rachadinha ali no gabinete do Flávio, relação com o miliciano, tá numa investigação determinada, tá rolando ali, tem um processo. Eles não precisam ficar se pronunciando publicamente sobre a morte de uma figura que era um miliciano, que tem um passado escabroso e que ainda que, vamos dizer, estava bem amarrado no gabinete do Flávio, não deveria ser conveniente nem pro Flávio nem pro presidente da República ficar comentando. Mas o Flávio tá divulgando vídeo, divulga BO falso, e o presidente da República fala que podem implantar coisa no celular. Por que esse desespero todo? Por que essa volúpia em tratar de um assunto que em tese os atrapalha? O que será que pode surgir daí que causa tanto medo na família Bolsonaro? 10. Instabilidade da crise e Paulo Guedes. Pois bem, meus amigos, Paulo Guedes, para implementar seu projeto reformista no Brasil, ele precisa necessariamente de base, porque uma parte dos pedidos dele são PEC. E PEC você precisa de uma maioria qualificada de 3/5 dos votos na Câmara e no Senado. Você precisa de estabilidade, você precisa de uma relação minimamente, vamos dizer assim, decente. E hoje tem um clima de guerra, como eu coloquei agora, tem convocando manifestações contra o próprio Congresso. Isso não é bom pro Guedes. E o Guedes deve estar vendo que a aplicação das suas ideias, o sonho que ele tinha, talvez não vai ser levado a cabo. Então tá tendo uma crise. De um lado o Bolsonaro reclamando que não há um crescimento econômico prometido, e do outro o Guedes falando, pô, mas você também não está investindo na minha tese. Eu preciso de força política, de vontade política para implementar. Nesse puxa de um lado para o outro, pode ser que o grande projeto liberal do ministro Paulo Guedes não seja levado a cabo. O que nos preocupa o mercado, preocupa todo mundo interessado que o Brasil saia da crise. Enfim, esses são 10 elementos que eu levantei para você. Você vai ler, ouvir, perceber esses elementos e fazer um julgamento. Não vou julgar nada aqui, não quero influenciar sua tomada de decisão, só acho que de fato são motivos, cada um por si, motivos para se preocupar. Eu me preocuparia por um desses motivos. Quando eu junto os 10, nós temos algo que pode ter uma relação ou pode não ter relação alguma. Acho que a relação e a conclusão que deve tirar é você, e eu aguardo aí ansiosamente os seus comentários. Um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.